Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Estamos na fase final do debate da especialidade do Orçamento Suplementar 2020, um orçamento que apelidaria do orçamento do faz de conta. Faz de conta que o déficit será de 6,3%, quando o próprio Ministro das Finanças já deixou cair esta meta. Faz de conta que a quebra do PIB será de 6,9%, quando o Banco de Portugal e a OCDE apontam para quebras próximas dos 10%. Faz de conta que o consumo privado só vai cair 4,3%, quando o Conselho das Finanças Públicas estima uma quebra de 7,5%, com riscos descendentes, e a OCDE de 10%. Faz de conta que o Governo está a fazer tudo para revitalizar a economia, nomeadamente através do investimento público, quando a formação bruta de capital fixo só aumenta 37 milhões de euros. Faz de conta que o desemprego vai ficar-se pelos 9,6%, quando ainda ontem soubemos que, em maio, o número de desempregados disparou 34% face ao período homólogo e, infelizmente, o pior ainda está para vir nesta matéria. Faz de conta que o Governo sabe o que está a fazer quando o Orçamento e o Programa de Estabilização Económica e Social são apresentados com lacunas de informação e opacidade sem precedentes. Faz de conta que o Governo tem um plano bem definido para a TAP quando ele próprio fala a duas vozes sobre esta matéria. Faz de conta que é esta a saída para a crise que se avizinha quando este orçamento não tem uma estratégia definida, uma calendarização ou um rumo para a recuperação da economia. Mas vamos por partes. Qualquer cidadão, mesmo sem formação em economia, quando compara as projeções do Governo com outras instituições, rapidamente constata que o Governo subavalia a dimensão da quebra da atividade. Para as três projeções publicadas este mês, em 2020 o PIB cai em média 8,8%. O Conselho de Finanças Públicas prevê 7,5%, a OCDE 9,4% e o Banco de Portugal 9,5%. Para o Governo, apenas 6,9%. Face ao que aconteceu na primeira metade do ano, a projeção do Governo só é compatível com taxas de crescimento no terceiro e quarto trimestre de 2 dígitos. Por exemplo, 14% no terceiro trimestre e 10% no quarto trimestre, e eu penso que nem mesmo o otimismo irritante do Sr. Primeiro-Ministro acredita na generosidade destes crescimentos. Com todo o período de confinamento e com todo o desemprego e perdas de rendimento, o Governo prevê dois factos inacreditáveis. Por um lado, que vai arrecadar mais receita de IRS em 2020 que em 2019. Eu gostava que explicassem como tal é possível, pois penso que nenhum português o consegue compreender. E, por outro lado, que o consumo privado vai reduzir apenas 4,3%, quando outras entidades prevêem o dobro ou mais. O Banco de Portugal, 8,9% e a OCDE, 10%. Se ao consumo juntarmos as importações, que juntos formam a base económica do IVA e cujas previsões são igualmente desajustadas da realidade, facilmente poderemos ter um desvio na receita de 2 mil milhões de euros, com evidente impacto no déficit e nas necessidades de financiamento. A própria Presidente do Conselho das Finanças Públicas alertou para os riscos descendentes apresentados no Orçamento Suplementar, nomeadamente no que diz respeito à subestimação da quebra do consumo privado, cuja previsão do Governo classificou como pouco realista, o que pode atirar o déficit para valores ainda mais expressivos. Senhora e Senhores Secretários de Estado, apesar de serem os únicos, continuam a considerar que o otimismo dos vossos pressupostos não compromete gravemente a credibilidade da proposta que hoje aqui estamos a discutir? Pelos erros de avaliação que comporta em relação à dimensão da crise, não estamos perante o pronúncio de uma terceira alteração? Sabendo que o investimento público não só aumenta a procura agregada, como também aumenta a oferta, o produto potencial, a capacidade produtiva do país, tendo efeitos positivos muito para lá da recessão, e sabendo também que este Governo é mestre na propaganda do investimento, tendo o Sr. Ministro das Finanças inclusive anunciado na audição na Generalidade uma série de investimentos a realizar brevemente, seria de esperar que o investimento público tivesse um papel preponderante no relançamento da economia. É no mínimo com desilusão que constatamos que toda essa propaganda se resume a uns míseros 37 milhões de euros em formação bruta de capital fixo, mais 0,8% face ao pré-Covid, o que contribui para o aumento total da despesa num redondo 0,0%, se, com generosidade, arredondarmos às décimas. Fica-se com a impressão que este orçamento, pelos exíguos meios que mobiliza para dinamizar a economia, é um exercício de empurrar os problemas com a barriga, apenas à espera dos fundos europeus. Mas a economia e o emprego não esperam.
Quanto menos agirmos agora, maior será a destruição permanente do tecido produtivo, maiores serão os dramas humanos que isso representa, mais dificultada será a recuperação. A economia que sairá da recessão será uma economia mais pequena e muito mais fragilizada do que aquela que mergulhou. Por isso pergunto, perante contas tão saudáveis como Vossas Excelências não se cansam de aprovar, como justifica o Governo a ausência de novo investimento público? Quer a UTAU, quer o Conselho de Finanças Públicas criticam duramente o Orçamento e o Programa de Estabilização pela sua opacidade, o que impede um correto e completo escrutínio. É impossível discernir qual é o impacto financeiro do programa, qual é a calendarização da sua aplicação e o custo orçamental de cada uma das medidas que propõe. Tinha aqui alguns exemplos, vou procurar abreviar para tentar completar a intervenção, mas, a meu ver, esta opacidade e a falta de informação só pode ocorrer por um de dois motivos. Ou está o Governo a esconder alguma coisa, ou então não sabe mesmo e desconhece estes dados que omite e limita-se a esperar pela chuva de dinheiro europeu. Só mais dois temas para terminar. A TAP. O Governo anunciou injeções na TAP na ordem dos 1.000 milhões de euros, o dobro do reforço do SNS, mas não entregou ao Parlamento nenhum documento que o justifique. Por uma questão de transparência, pergunto se o Governo está na disposição de enviar à Assembleia da República todos os cálculos e evidências que, no seu entender, justificam que este montante é necessário para a sobrevivência da companhia aérea, que permitam ao Parlamento tirar as suas conclusões. Impõe-se ainda que o Governo afirme aqui que a companhia tem de ter uma estratégia para todo o nacional e não apenas para uma região do país. Por fim, e para terminar, Sr. Presidente, o Dr. Rui Rio tem dito repetidamente que é fundamental que o Estado pague a tempo e horas, propondo obrigatoriedade de pagamento do Estado a fornecedores a 30 dias. Uma medida sem qualquer impacto no déficit, trata-se apenas de uma operação de tesouraria de injetar liquidez na economia. Há uma semana houve alguém que disse, e passo a citar, não tenho dúvidas que tem de ser dinheiro público a fazer circular a economia. Até porque as crises passadas nos demonstraram que esse é o caminho. Esse alguém disse também, e cito novamente, precisamos do Estado. O Estado é o garante da liquidez de toda a sociedade. Quando o Estado falha na sua liquidez, como falhou em 2011, tudo se desmorona. É preciso que o Estado tenha essa capacidade. Esse alguém é Mário Centeno, o autor moral e material deste orçamento suplementar, pelo que certamente esta proposta será bem acolhida pelo Governo. Muito obrigado.